sober affair. Parsley, sage, rosemary, and thyme. Normal. Como vai você? Olá, Cris. Olá, Kátia Gaia. Honra enorme estar contigo toda quarta-feira aqui na NET, Canal 3, na TV Grande ABC, né? Gratidão por vocês estarem aí e lembrando que nós estamos numa nova página no Facebook, TV GABC. Então você vai lá e curte e nos assiste. Não mais pela página anterior, e sim por esta nova. Vai ser um prazer interagir com todos vocês. E eu vou falar sobre o nosso tema de hoje para que você apresente a nossa convidada, tá bom, Cris? Com certeza. Bem, nós vamos falar hoje com a pesquisadora e escritora de literatura. Ela é investigativa e historiográfica. Ela é autora de 7 livros sobre ufologia, deuses extraterrestres, antigas civilizações, origem do homem, civilizações intraterrestres e outros assuntos polêmicos, mas que nós adoramos, né? E hoje nós vamos abordar o tema Anunnakis, os deuses astronautas, com mais de 30 mil livros vendidos. Quem é, Cris? Estamos aqui com a Anabel Sampaio, nos honrando com a sua presença. Tudo bem, Anabel? Oi, tudo Seja bem? Bem-vinda para o Agradeço muito a oportunidade de Gratidão, estar aqui. Anabel. Me sinto muito honrada, né? Honra toda nossa, né? Com certeza. Bom, a gente não pode perder tempo, porque nosso tempo é curto. Verdade. Vamos começar logo perguntando, né, Kátia? O seu livro, A Conspiração Anunnaki, foi escrito após você ter acompanhado, por alguns meses aí no Egito, a equipe do maior egiptólogo do mundo, Zahi Hawass. O que tão importante e ainda não revelado ao mundo, que a equipe encontrou e que, uma vez divulgado, será capaz de revolucionar a ciência e as religiões? Diz aí, Anabel. Certo. Primeiro eu vou falar um pouquinho do Zahi Hawass, que é um arqueólogo, um egiptólogo, né? Considerado pela revista Época um dos homens mais poderosos do planeta, né? Sem dúvida. E eu tive, assim, a oportunidade de acompanhar essa equipe maravilhosa durante alguns meses. E eles realmente têm algumas novidades, algumas descobertas, né, de escavações que não veio a público, algumas novidades bombásticas mesmo, que poderiam revolucionar, né, o campo religioso e mesmo da ciência, né? E uma das coisas que não foi revelado, porque o Egito tem fechado muito, sabe, as fronteiras para escavações de outras nações e tal. Então tem certas informações que eles abafam, eles não divulgam. E essa é uma, assim, bombástica. Eles encontraram na pata dianteira da esfinge, do monumento da esfinge, as placas que são chamadas de Nef e Éter, que são placas que foram citadas pela epopeia de Atrahasis e do Enuma, né, Enuma Eliu, que falam que após o dilúvio houve um intervencionismo genético de criaturas, logicamente, que não são daqui, né, que vieram fazer compor a humanidade, né. Então, foram encontradas essas placas. Olha que legal. Na pata dianteira da esfinge, né. E assim, isso pode realmente comprovar que o homem foi feito geneticamente por entidades extraterrestres, né? Porque se você pensar, a nossa galáxia, ela tem 200 bilhões de anos, né? 10% das estrelas que estão no centro da galáxia tem 10 bilhões de anos. A Terra tem quanto? 4 bilhões. Então, uma civilização com 2 a 3 milhões mais avançadas do que a nossa, pode perfeitamente ter criado a raça humana e feito da Terra um canteiro experimental genético. Sem dúvida. E olha, vai ser um grande boom porque vamos descobrir o elo perdido aí, né? Pois e a gente tem agora alguma coisa comprovada, né? O livro dos Mormons diz que o povo de Jared é pai de Enoque, desceu à Terra com as placas, né? Com os cruzamentos genéticos para poder fazer um intervencionismo na raça humana, né? Então nós temos aí a prova, né, disso aí que ainda não foi divulgada ao mundo, né? Olha, Espero que vocês façam isso, porque eu sou admiradora desse senhor, desse egiptólogo, porque eu acompanho bastante, fico muito feliz que você esteja com ele, porque eu amo tudo sobre o Egito. E você vem para falar mais pra gente, viu? Pode deixar. E
no seu segundo livro, que nós vamos abordar bastante sobre ele hoje, a Operação Rezos, o homem foi criado por entidades extraterrestres que ainda vivem na Terra na atualidade. Nós desejamos saber quem são eles, quais foram seus papéis ao longo da história. E aqui está o livro. Dá um close aí, produção. Tá bonitinho. Muito bem. Tem muitos temas interessantes sobre muitos casos. Estou vendo aqui muitas coisas legais que você vai falar sobre este livro aqui pra gente. Levanta um pouquinho só. Porque na verdade em Gênesis 1:26 já diz assim, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Sim. Então, no momento da criação do homem, tinham dois ou mais deuses que conversavam entre si no momento da criação do homem. Sim. O livro de Urântia, que é um dos livros mais antigos, né? Ele diz que o homem foi feito por centenas de construtores genéticos. Sim. E 1000 custódios. Então está comprovado que o homem não foi feito por um Deus só do monoteísmo. Foi feito por muitos. Muitos. Só que tem um detalhe, só 2 deuses assinaram no DNA do homem. Né? A carga dos elementos químicos que compõem o DNA tem um padrão numérico. E os cientistas descobriram que esse padrão numérico, quando trocado por letras no hebraico, tem 2 nomes, que é Javé e El. E quem foi? Quem foram Javé e El? Foram os deuses da antiga civilização da Suméria, que foi Enki e Enlil. Né? Então, os 2, eles gravaram o nome, eles assinaram o nome no DNA humano. Então, né? Nós somos descendentes de uma raça alienígena. Sim, com certeza. E tem um outro detalhe. Esses deuses estão vivos e eles acompanham a humanidade. Tá? Então, eles, assim, 3.600 anos, né, nosso, equivale a apenas 1 ano para eles. Então, eles estão vivos e acompanham. A nossa vida é um piscar de olhos para eles. Sem dúvida. Né? E eles têm, assim, uma estrutura, né, para fazer uma estrutura molecular diferente da nossa. Eles têm como base o RNA, enquanto o homem tem nós temos a nossa organização molecular com base no DNA. E eles não têm no RNA. Então, eles adquirem a forma que eles querem. E eles adquiriram a forma que eles quiseram ao longo desses séculos, entendeu? Então, Enlil é assim, é um Anunnaki alado, é gigante, que é a forma dele, a original dele. Só que ele foi Nimrod. Nimrod foi uma personalidade bíblica que foi o primeiro poderoso da Terra, né? E depois de Nimrod, Enlil veio a ser Ciro II. Olha que interessante. Ciro II. E isso é comprovado, porque ele deixou nos cilindros. O Ciro II foi o grande rei da Pérsia, né, no ano mais ou menos de 530, né, antes de Cristo. E ele deixou gravado num cilindro que hoje está no Museu Britânico, dizendo que ele foi rei da Suméria, que ele foi rei da Babilônia, que ele estava sendo rei ali da Pérsia e que foi rei dos 4 cantos do mundo. Então eles estão aqui ainda? Sim, estão aqui. E eles, assim, o Enlil, ele é hermafrodita. Então ele pode adquirir tanto a forma feminina como masculina, e eles utilizam uma técnica que a gente tem, assim, que é com base na proteína. A gente não tem o mimetismo dos animais, então eles têm mais ou menos a mesma estrutura molecular. Então eles são capazes de se transformarem ao longo da história na personalidade que eles desejam. Como o Enlil. Enlil é muito envolvido com religiões e guerra. Né? Ele sempre foi considerado todo-poderoso, né? Então, atualmente, quem que poderia ser o Enlil? Javé. O Osama Bin Laden. Tem especulações, né, que ele pode ter sido, né, o fundador da Al-Qaeda, né? O Osama Bin Laden, que tanto que é polêmica a morte dele, que nunca foi fotografada, nunca foi... entendeu?
Então, assim, eles adquirem A forma que- as formas que eles querem Eles e são meio vão... metamorfos, é isso? Isso, exatamente. Então eles estão entre nós, eles ainda acompanham. E, Mas o mais legal aí parece que é o Enki, né? o Enki, ele sempre foi envolvido com águas, né? Então, quem é Enki, na minha opinião, né? Enki é Leviatã. E foi muito citado no Antigo Testamento, que habita o mar Mediterrâneo, as águas do Jordão. Tá? Então, assim, tem muita coisa sobre Enki para poder falar, eu narro um pouco no meu livro, né? Então é só dando umas pinceladas Ela volta, mesmo. pessoal, porque hoje é muito rápido. Bem, temos mais perguntas aqui. E qual o papel que esses criadores exercem no mundo contemporâneo? A Guerra do Golfo, pesca, uma briga dessas entidades ou não? Sim, sim. Na verdade, Enki e Enlil, eles brigaram, né, no passado. Eles travaram uma guerra que hoje a gente sente os respingos dessa guerra entre eles, né? E assim, eles diversificaram. Eles fizeram uma linhagem enquista e uma linhagem enlista. Então, uma delas ficou responsável por criar as religiões. Toda a estrutura religiosa foi criada por um deles. E o outro, o governo oculto, né? Entendi. Os Illuminatis, os Cabals, né? Então, ficou por uma conta. E eles, hoje, eles estão guerreando, né? E nas terras que pertenceram a eles na antiguidade, como foi a antiga Mesopotâmia. Então, eles estão ali, Iraque, Síria, né? Eles estão como extremistas do Estado Islâmico, como Hamas, como ISIS. Então, são grupos diversos que continuam guerreando e, como diz, lutando por territórios que pertenceram a eles, né? Posses e poder, né? Pois é. Bem, a Matrix formada pelos criadores... Desculpe-me, antes da gente falar dos formadores, é importante você falar como ela foi formada, né? Pelos verdade. criadores da raça humana. Como o homem tem sido controlado por essa Matrix, que é como nós falamos. Vocês sabem que esse assunto é pauta das maiores discussões de cientistas, de professores de Harvard, né, do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, e assim, é o assunto atual e preferido por eles, porque foi comprovado que existe uma inteligência artificial paralela à nossa. Foi comprovado que a nossa civilização, a humanidade é controlada por uma inteligência artificial, né, paralela a nós. Então, esse assunto foi esse tema do debate do Isaac Asimov, que foi 2016, foi em Nova York. Foi a pauta principal. Quer dizer, não estamos falando besteira, é uma coisa assim que tem assim, sido os temas dos maiores debates, né? E realmente, como é que eles fizeram isso? Como que foi feito tudo isso? Os elementos químicos, né, do nosso corpo, do nosso sangue, eles servem como um contato entre... Eu vou falar como se fosse um computador, né? O que tem no computador? Qual é a matéria? É o silício. O que nós temos no nosso corpo? O carbono. A molécula de carbono é tetravalente, quer dizer, ela tem 4 pernas. E o silício também é tetravalente. Ele tem 4 perninhas, em disposições diferentes, mas tem. Então, a conexão do silício com a nossa molécula de carbono, ela ela estabelece um contato entre o meio holográfico e o meio químico nosso. Olha que louco. E para poder ajudar ainda mais nesse controle entre as nossas moléculas e as moléculas desse holograma imenso que está sendo feito, foi colocada uma proteína no nosso sangue, que é a proteína Rhesus, que é a proteína que dá o fator RH do sangue. Tá? Essa proteína é responsável pelo nosso controle, pela onipresença do nosso controlador. Tá? Então, ela que dita isso, ela que controla a nossa vida, os nossos pensamentos, os nossos atos durante o percurso de nossa vida. Nossa, Tá? muito interessante, hein? Tem que voltar mais vezes aqui, Anabel. Que uma pauta toda E outra, só mais um detalhe, tem aquela lei de Moore que diz que os nossos computadores, eles duplicam a capacidade a cada 2 anos, né? Se você pensar em uma década, os nossos computadores vão estar também estabelecendo um holograma
na vida de um ser humano. Ele vai ter a capacidade de fazer isso. Com certeza. Não é? Então não é uma coisa inatingível nem para nós. Quem dirá para uma civilização que está milhões de anos mais avançada do que nós. Né? Sem E até dúvida, nos né? controlando. Sim. Bem, Anabel, tem muitas perguntas. A Matrix foi formada pelos criadores da raça humana? Como o homem tem sido controlado pela Matrix? Então, dessa forma, através do silício e do carbono, que tem sido controlado, e através da proteína Rhesus, né, que tem Olha feito. só. Pois é. E quem foi a criatura? Nós vamos mudar aí, bem interessante, Olha só. hein? Vocês que perguntam sobre, ela vai nos informar. Quem foi a criatura sobrevivente do caso Roswell? Ah, isso é legal, hein? Dessa forma, existe a probabilidade de um hobbit, um personagem do filme Senhor dos Anéis, existir de fato? Pois é. Eu sinto até contrariar um pouco, mas o personagem, né, o sobrevivente do caso Roswell foi uma Kumara. E Kumara não é extraterrestre. Kumara é intraterrestre. Tá? As Kumaras arqueologicamente comprovadas que a gente tem aí, inclusive agora em janeiro, foi descoberto uma mão com 3 dedos. Sim. Né? E foi feito, eu tenho tido contato, né, com o pessoal que tem feito o DNA e tal. Então, são das Kumaras. As Kumaras têm existem há 18 mil anos, tá? São seres altamente evoluídos, são angelicais, estão no controle da nossa energia eletromagnética. A energia eletromagnética do nosso planeta tem sido feita pelas Kumaras. As Kumaras são responsáveis pelos agroglifos, pelos crop cycles que têm aparecido aí nas plantações. Tá? E nós temos cidades de Kumaras que se estendem desde o Nordeste, de Quixadá. Aqui embaixo, intraterreno? Sim, sim. Nós temos cidades que se estendem desde ali do Nordeste, de Quixadá, que vai até, ocupa toda a América ali. Né? Que interessante, hein? Muito interessante. Angélica, Bom, com certeza. quem são os Homo capenses que estão falados aí ultimamente, né, por Karen Hudson, né? Sim. Na verdade, assim, eu vou falar uma coisa assim, que eu acho muito importante. A gente está falando aqui de espécies humanas. O gênero é Homo. As espécies humanas, não raças humanas. Espécies humanas são Homo Kumaras, Homo capenses, Homo saboiês e muitos outros que eu cito no meu livro. Tá? Os Homo capenses, eles já estão entre nós. Eles têm o crânio 30% maior do que o nosso. E 60% mais pesado do que o crânio humano. O crânio de Paracas, né, é um exemplo. E assim, não é só o tamanho e o peso do crânio que diferencia. Eles não têm a sutura sagital. Tá? As placas occipitais deles são dispostas diferentes do homem. Por quê? Alguns deles vieram para a superfície da Terra, tá? E outros têm sido mantidos lá embaixo. Então, o que é? O efeito da gravidade deixam eles mais franzinos, sabe? Correto. Eles têm uma estrutura óssea menor, né? Porque, na verdade, a nossa força de gravidade faz a gente suportar em cada 2 centímetros, parece que 12 quilos, 25 quilos, uma coisa assim. Então, como eles não estão acostumados com isso, eles são diferentes da gente. E eles estão no Banco do Vaticano, eles que lideram o Banco do Vaticano. Eles que comandam a economia mundial? Sim, sim. Inclusive teve recentemente, não faz uns 2 ou 3 anos, né? Uma ex, ela trabalhava no banco, né? Uma ex-funcionária, né, que foi demitida, e ela denunciou que o Banco Vaticano, quer dizer, o sistema financeiro mundial, é comandado por um Homo capensis. Interessante. Mas se a gente vê eles na rua, a gente reconhece, né? Pelo tamanho Sim, da porque cabeça. o crânio é muito alongado. Inclusive, eles também tiveram uma cooperação na estrutura de religiosa. Você vê que o mitra do Papa, né, é alongado, né? Tem toda uma semelhança. Tem fundamento, né? Fale pra gente de alguma outra raça, por favor, porque aqui você coloca o Homo capensis. Pode falar pra gente de outras? Do Homo saboiê, né? Isso. Que, inclusive, vai ser um tema, assim,
do meu próximo livro, Homo Saboyer. Você vai lançar ele aqui então, tá? Vou. Então, o Homo Saboyer, tem muita coisa para falar do Homo Saboyer. Fala com eles são, porque agora eu fiquei curiosa para saber. Tá, então, eu vou dar uma ideia como eles são. Sabe, assim, os soldados de terracota que a gente vê? Os soldados, eles têm uma protuberância bem na região occipital. Eles têm como se fosse um calombo em cima. Aqui. Em cima. É bem proeminente mesmo, na região occipital. E eles são assim, eles habitam o platô tibetano, tá? Então foram eles que deram, que trouxeram sabedoria para os lamas, tá? E o primeiro imperador, né, da China, que não me foge o nome agora, ele foi um Homo Saboyer, tá? E ele subiu para unificar a China, né? Então, assim, é uma raça que tem, assim, muita evolução, e parece que 11 civilizações, 11 cidades que eles têm no subterrâneo da Terra. Bom, ela tem que vir por uma hora para falar exclusivamente porque das raças, tem né? muita coisa para falar, então a gente... nós falamos muito nos bastidores e ela disse que são inúmeras raças. Vamos falar um pouquinho do código secreto do seu livro, Código Secreto de Hitler. Código Secreto de Hitler. É o que eu quero saber. Tá certo. Vou mostrar aqui, Kátia, o Código Secreto de Hitler, que aliás a Kátia já tomou posse, né, Kátia Gaia? Claro, é um tema que eu gosto muito, porque eu sou muito curiosa a respeito. Fale um pouquinho pra gente. Vamos tirar um close aqui do livro, produtor? E esse livro, na verdade, eu escrevo o quê? Eu escrevo a literatura historiográfica e investigativa. Eu pego todos os fatos, né, e faço uma especulação e procuro fundamentos científicos e históricos para eles. Esse livro é um pouco diferente, ele não é especulação, ele é um novel, mas ele é todo embasado em fatos reais, como o de Glock, que foi uma máquina, uma super máquina do nazismo, que serviu inclusive para propaganda do Partido dos Trabalhadores, do Partido Socialista dos Trabalhadores da Alemanha, né? Serviu porque ela era muito avançada e trabalhava com antigravidade. E outra, foi comprovado que ela era uma máquina do tempo pelo Tribunal de Nuremberg. Teve depoimentos no Tribunal de Nuremberg, né, do Jacob Sporring, dizendo, afirmando que o nazismo tentou fazer uma viagem no tempo, né? Então eu embasei esse livro todo. Uma pessoa, na verdade, em 1944, eles pediram ajuda para a Loja do Futuro, para poder mandar para eles uma geneticista, né, lá do futuro, do ano de 2162, para ela voltar para o ano de 1944, porque eles não estavam tendo sucesso em eles queriam mandar o Hitler para o futuro, e assim, todos que entravam nessa máquina envelheciam. Então eles precisavam de uma geneticista lá do futuro, que voltasse para 1944, para poder fazer uma transcrição de DNA no Hitler, para ele poder viajar, né, para o futuro. Só que daí quando ela volta, alguns oportunistas, grupos, né, do futuro, que são contra o Reich, porque na verdade a Alemanha venceu a Segunda Guerra, no meu livro, e alguns grupos que estão insatisfeitos com o Reich no futuro, pedem para ela trazer a decodificadora da Enigma, que é uma máquina que decifrou todos os códigos de guerra da Alemanha. Né? Então ela faz a Alemanha perder a guerra. Na verdade, o meu livro, a Alemanha venceu a guerra, porque na verdade tinha tudo para vencer. A tecnologia, os submarinos, né? O Baltic, tudo que o nazismo possuía, tinha tudo para vencer essa guerra. Então no meu livro, a Alemanha vence a guerra, ela vem e muda todo o destino da guerra. Só que ela vai trabalhar como geneticista em Auschwitz e ela se apaixona pelo anjo da morte, pelo Mengele. Então, ela envelhece, ela vai desconfigurar o DNA, ela vai entrar naquele conflito, né? Então, tem muita coisa. O pessoal tem que ler, né, pessoal? Tem. Vocês vão adquirir o livro e ler, né? Eu gostaria que você falasse também da outra obra que nós temos aqui sobre Anunnakis. Fala um pouquinho pra gente também, por favor. Na verdade, o Anunnakis foi um dos primeiros livros dessa linha, né, de especulação, e foi o primeiro e, assim, o mais vendido até agora, né? E eu dou, assim, para aqueles que nunca ouviram falar de Anunnaki,
nunca ouviram falar de reptilianos, estão querendo uma linguagem mais fácil para poder entender o que significa tudo isso, eu acho assim que o melhor é ler o meu livro do Narcos dos Deuses Astronautas, porque ele tem uma linguagem fácil, tem várias informações, né? E as pessoas têm gostado bastante desse livro. Né? Vão curtir bastante esse livro. Bom, Anabel, antes da gente encerrar esse programa, produção, um minutinho só. Infelizmente, eu quero que você fale um pouco da raça felina e dos Carnions aí, dos nossos amigos pássaros. Tá, que é o símbolo do nosso programa. Na verdade, eu vou falar uma coisa, onde tem uma escultura de felino, de leão, como a esfinge, como outras, né? É porque ali teve a presença de uma raça muito querida, que são os felinos, né? A esfinge foi criada para servir como laboratório genético, foi o segundo jardim do Éden. E quem que comanda toda a parte de genética do universo são os felinos, são os Arians, né? Então, a presença de onde tem um monumento de leão, a gente já pensa que pode ter havido ali um laboratório, um trabalho genético, alguma coisa que se deve à hierarquia dos felinos. São maravilhosos, né? São. Agora fala um pouquinho dos pássaros. Dos aviãs também, que são os aviãs, é uma outra raça também que sempre esteve ligada. Por isso que eu estou te falando, nós estamos aqui, fica todo mundo, eles vão chegar, eles vão invadir a Terra. Não, na verdade quem criou tudo isso aqui foram eles, né? Entendeu? Não vai haver invasão de extraterrestres, mesmo porque nós somos uma experiência, né? Nós somos sementes das estrelas, né? Olha que maravilha. Né? Então, agora, Kátia, antes de encerrar, pessoal, dia 23 de setembro, tão falado por tantos dark sides aí, né? Que colocam toda essa questão do lado sombra, da destruição planetária, seu ponto de vista. Olha, tudo isso é manipulação, sabia? Tudo isso faz parte desse holograma, tudo isso foi criado, e tudo isso é apocalíptico, tudo isso aí é uma coisa que foi elaborada para gerar medo. O que alimenta as raças negativas? Porque tem o lado mal e tem o lado bom. O que alimenta o lado mal? Religião não está alimentando mais. Ninguém mais está engolindo muito aqueles dogmas, aquilo tudo. Então eles estão gerando uma outra forma de se alimentar. E qual é? Gerando medo. Então, nós somos milhões. Nós somos poderosos, nossa mente é poderosa. Você já pensou? Milhões pensando positivo, se livrando do medo, sabe? Isso aí é uma vitória para nós, sabe? Não vai acontecer nada, ninguém vai manipular nada. Vamos nos unir e tirar essa coisa do medo, parar de falar desse negativismo que vai acabar, que vai acontecer, que isso, aquilo. Pode até ser que esteja traçado, mas nós não vamos cair nisso. Nós vamos mudar toda a realidade através do nosso pensamento e eliminando de nós todo o medo. Né? Isso mesmo, isso aí, levando o padrão, né? Levantar o padrão, Eu adorei o que ela falou, você sabe que a gente compartilha fantástico. muito de tudo que você está dizendo nesse final, que bom. Porque é tão importante que as pessoas, né, assumam a sua própria luz e tragam lucidez para esses momentos e vejam que é uma manipulação de massa mesmo. Sim, é uma manipulação, sim, com certeza. A gente tem que dar vocês da imprensa principalmente, né, tem que divulgar isso, vamos nos orientar mais, vamos ter discernimento a respeito de tudo aquilo que nos ensinaram, que nós fomos criados dentro daqueles paradigmas, dentro daqueles dogmas. Peraí, nós somos inteligentes, né? Vamos ter discernimento a respeito de tudo. Tudo isso que eu falei, pensa, elabora, sabe? As suas próprias questões, sabe? E analise tudo. E vamos eliminar o medo, vamos pensar positivo. Nós somos poderosos, sabe? E juntos podemos muito mais, né? Pois é, então. E também leiam os livros, né? Porque a pesquisa e o autoconhecimento vai mudar muito a sua vida. Não acredite no que nós estamos falando. Você precisa pesquisar por você. E eu vou dar aqui os últimos recadinhos, né? Que são os contatos da nossa convidada de hoje, que é a Anabel Sampaio. E vocês podem entrar em contato através das redes sociais, anabel.sampaio. Lembrando que o Anabel é com 2 N's. E seu e-mail eu posso disponibilizar, Pode, Anabel? por favor. É anabelsampaio1@gmail.com para essas perguntas e também para vocês se informarem onde vocês compram os livros. Mas olha aqui o celular,
95214-2440. Repetindo, 95214-2440. Posso dar só um Claro. recado? Né? Então, eu posso enviar para todo o Brasil, né, meus Por livros. favor. Só entrar em contato com o meu e-mail, tá? Que eu mando autografado direitinho. E se não quiser, se quiser adquirir da livraria, a Livraria Saraiva, tá? Já vende todos os meus livros. E todas as livrarias, desde Carrefour, Magazine Luiza, lojas americanas, todas as outras também vendem meus livros, né? E eu vou dispor algumas fotos dessas espécies humanas Isso, no por meu favor. Facebook, tá? Que é Anabel com 2 N's, Anabel Sampaio. Não deu para eu trazer hoje aqui, então eu vou disponibilizar lá, tá bom? Então Quem quiser, clique lá, visita. por favor, no perfil da Anabel, porque vocês vão entender um pouquinho sobre o que ela disse. Desses seres, não é? Sim, Que você dessas descreveu. espécies. Perfeito. Porque Gratidão, no- Anabel. Gratidão, Eu que Anabel. agradeço. Porque no Enigmas, pessoal, no Enigmas é assim. Aqui você vê o invisível Ouve o inaudível. e acessa o que dizem que é impossível. Vem com a gente nessa jornada. Gratidão, Anabel. Até que o próximo agradeço. programa. Fica Até o o próximo. convite para você voltar. Eu que agradeço. Por gratidão. Gratidão. Are you going to school?